Bom dia! Vamos falar hoje sobre a vida do conselheiro. Lemos no último vídeo, no anterior, logo no finalzinho ali, uma palavra de 2 Timóteo 2,15 que diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que deseja servir ao Senhor, ele precisa buscar com sinceridade a sua restauração, buscando em Deus realmente a sua identidade e o seu propósito de vida. É necessário passar por um processo de limpeza nos porões da alma, eliminando todo lixo, vergonha, impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. De acordo com a carta de Timóteo, esse texto é necessário primeiro apresentar-se a Deus e ser aprovado por Ele. Antes da aprovação vem a apresentação. Então você primeiro se apresenta, depois você é aprovado. Para ser aprovada por Deus, uma pessoa precisa primeiramente se apresentar a Ele. Então entenda que uma coisa importante na área da libertação, na área do aconselhamento, são as motivações do coração. Isso é muito importante. Para sondar as motivações do coração, é necessário então apresentarmos-nos a Deus com desejo e anseio pela verdade que só Ele pode revelar. Alguém que deseja servir ao Senhor precisa buscar com sinceridade sua restauração, a própria restauração, buscando em Deus a sua real identidade e propósito de vida. Então, nós temos que entender isso, que quando nós ministramos aconselhamento, a pretensão minha, pelo menos, é fazer com que aquele aconselhado ali se torne um conselheiro. Porque a maneira mais eficaz de você aprender algo é lendo se aprende, ouvindo se aprende, fazendo se aprende, né? Mas a maneira mais eficaz de se aprender e gravar algo é quando você ensina. Então, quando diz ali procura apresentar-te a Deus, fala de se importar com o que Deus pensa sobre você. Fala sobre preocupar-se com o que Deus acha daquilo que verdadeiramente tem motivado o seu coração. Entenda que lá em 1 Samuel 16, sucedeu no versículo 6 e no versículo 7, sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor sonda o coração, olha para o coração, vê o coração. Muitos não têm mais se apresentado a Deus. O orgulho, a soberba de alguns cristãos já passaram os limites da presunção, né? Infelizmente, alguns pastores têm se colocado diante de Deus como se eles tivessem o próprio reino na terra. A igreja é grande, tudo é valioso, tudo gastou fortuna para o som, para a construção, para isso e para aquilo, mas é um nível de presunção que eles estão afastados de Deus. Eles não buscam mais o coração de Deus. Eles não se preocupam mais em apresentar-se diante de Deus. Entenda que para ser aprovado, primeiro você tem que se apresentar. Até para uma prova tem chamada. Aos poucos, muitos se afastam por medo, por receio daquilo que o Senhor vai direcionar, porque às vezes não querem deixar os seus castelos, as suas mansões, e pode ser que Deus direcione para uma aldeia. Muitos se recusam a perguntar, a fazer perguntas para Deus de medo das respostas que Deus vai estabelecer. Então, nós precisamos entender a motivação interna do serviço que vamos prestar para Deus. Mateus 10:42 diz que se você der
se quer que seja um copo de água fresca a um destes pequeninos em meu nome, de maneira nenhuma você perderá o seu galardão. Então, o que motiva o serviço que eu presto para Deus? Deus é capaz de avaliar a intenção de cada esforço que nós fazemos para Ele. A motivação corrompida, ela condena a obra antes que ela seja iniciada. Deus não aceita, Deus não recebeu a oferta de Caim, mas antes de não receber a oferta de Caim, Deus não recebeu Caim. Aquilo que você faz para Deus, Ele recebe você antes de você pôr a mão à obra. As motivações doentes, obscuras, têm causado muito suicídio, muita morte, muito desejo de morte. Tem pastor que não tem coragem para se suicidar, mas ele deseja a morte. O conselheiro precisa ser alguém muito bem resolvido nas suas carências. É importante um intercessor, talvez ele nunca vai ser um conselheiro, mas todo conselheiro ele é chamado para intercessão. Então, não existe um conselheiro que não seja intercessor. Vou repetir. Pode ser que alguém que seja intercessor nunca vá ser conselheiro, mas não existe conselheiro sem que ele seja antes intercessor. Nós nos apresentamos a Deus aonde? O cristiano tem falado disso todo dia. É no altar secreto. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechando a porta atrás de si, ore a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6,6 e 1 Samuel 15,30 diz: ao que disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor, teu Deus. Saul ali pediu para ser honrado. Saul ali pediu para ser honrado diante dos anciãos porque ele estava preocupado com a reputação dele. Ele disse para Samuel, eu vou adorar o teu Deus. Ele não disse, eu vou adorar o nosso Deus. Ele já estava longe de Deus. Então, nós precisamos entender que essa estrutura ela é extremamente importante e interessante na vida de um conselheiro. Nós precisamos entender isso, que é fundamental que esse obreiro, no caso conselheiro, ele seja aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. A aprovação fala de um caráter não perfeito, mas aperfeiçoado, de maneira coerente à justiça do reino. Um caráter que todo obreiro ele vai aceitar o chamado e aí ele vai aplicar na sua vida os requisitos da palavra de Deus acerca daquilo que lhe foi estabelecido pelo chamado. Então nós temos que entender que, acima de tudo, obreiro aprovado é aquele que primeiro se apresenta a Deus, mas ele tem a liberdade, ele tem a sinceridade, ele tem a transparência, ele tem a clareza, ele tem um coração puro, ele tem um coração dobrável, ele é ensinável, ele aceita a orientação do Espírito Santo, ele está debaixo de uma autoridade espiritual, ele se submete às autoridades. Então são critérios mínimos para que nós possamos efetivamente sermos chamados de conselheiros segundo o padrão das Escrituras. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e permita com que nós prossigamos de fé em fé, de glória em glória, como diz Oséias 6,3, prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse dia chamado hoje. Nós te pedimos em nome do mesmo Jesus o Cristo, que o Senhor derrame a tua paz em Jerusalém. O Salmo 22, ele nos ensina, a Bíblia diz, orem pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós amamos Jerusalém. Declaramos a paz ali dentro, dos muros daquela cidade. Declaramos a paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor nosso Deus abençoe nossos filhos, encha-os da plenitude de Jesus, envolva-os com a unção do Espírito Santo e o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
e que nós estamos dizendo para o Senhor? Nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, a prosperidade no dia de hoje para que possamos ser despenseiros da Tua palavra, segundo o padrão das Escrituras, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos dele. Graça e paz em nome de Jesus.